Olá, alunos. Meu nome é Elias Arcanjo, sou professor de Física. Vamos a mais uma aula de Física logo após a nossa vinheta. Hoje iremos estudar a cinemática vetorial. Convido a você a estar curtindo nossos vídeos, compartilhando nossos canais, apertando no sininho, certo? Sempre que tiver um novo vídeo você será alertado. Então vamos à nossa aula de hoje. Então, a cinemática vetorial. Nós vamos estudar a cinemática, agora não mais a cinemática retilínea, mas a cinemática, certo, no espaço. A cinemática curvilínea. Então, nessa cinemática vetorial, nós precisamos definir um sistema de coordenadas, um sistema de orientação. O sistema que iremos estudar na aula de hoje é o chamado sistema normal e tangencial. Professor, quando é que eu posso utilizar ou quando é mais viável utilizar esse sistema? Quando você tem uma trajetória circular, certo? Cujo raio da circunferência você conhece, ou quando você tem a função trajetória, a função que descreve, certo, a trajetória da partícula em função, certo, das coordenadas x, y. Então você conhece as coordenadas da partícula em qualquer instante de tempo. Tudo bem? Então nesse sistema de coordenadas nós temos uma coisa que é muito diferente do sistema cartesiano, que no sistema cartesiano você sempre coloca lá nosso sistema x, y, né, que são perpendiculares em um ponto fixo, e você sempre vai analisar a partícula, o momento daquela partícula com relação àquele ponto fixo. No nosso sistema de coordenadas normal e tangencial, esse sistema que também é ortogonal, certo? Ele vai ser sempre desenhado na posição atual da partícula. Então ele não é um sistema fixo. Então essas orientações, essa direção normal, essa direção tangencial, ela não é constante, ela está variando, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Então imagine que você tem aqui uma partícula, certo, que está se movendo sobre essa trajetória azul. Então você tem aqui a trajetória da partícula, certo? Essa daqui, ó. E em um dado momento, a posição da partícula é a posição S. Então veja só que a posição da partícula é dada por um escalar. Isso é importante, certo? Onde a posição dela é a distância que ela se encontra aqui de um ponto O aqui, um ponto de referência. Então, seja S aqui, uma grandeza escalar. Então, dada a posição da partícula aqui, olha a partícula também aqui, certo? Então, nós vamos definir aqui um sistema de orientação, que esse sistema aqui vai ser tangente à curva. Então, a gente vai ter uma direção tangencial aqui, certo? Onde você vai ter um versor nessa direção, que é o chamado, que vamos chamar de UT. E você vai ter aqui uma direção, que é a direção perpendicular à direção tangencial, apontando para a parte côncava da trajetória. Essa direção aqui é a chamada direção normal. Ela sempre vai apontar aqui para o raio da trajetória, não o raio de curvatura, né, da trajetória dessa partícula. Então você vai ter uma direção tangencial, que é sempre tangente à curva em cada momento, e uma direção normal, que é perpendicular à direção tangencial, apontando aqui para a direção curva. Você pode dizer, professor, mas por que o senhor fala de raio de curvatura? Você pode imaginar o seguinte, você tem essa trajetória aqui S, onde essa trajetória S ela é formada por segmentos diferenciais ds, onde cada ds que forma essa trajetória aqui, eu posso imaginar como sendo o arco de uma circunferência. Então esse ds aqui vai ser um arco de uma circunferência, então eu posso definir a partir desse arco aqui um centro de curvatura. Já se eu pegar esse ds aqui, ó, o centro de curvatura aqui, certo? Para esse elemento ds vai ser diferente desse. Como se eu pegar esse outro ds aqui, eu vou ter um outro raio, um outro centro de curvatura. Então, para cada ponto da minha partícula aqui, eu vou ter um raio de curvatura diferente. E aí eu vou ter que saber qual é a função que define esse raio de curvatura. E essa função que define o raio de curvatura depende da função trajetória. Por isso que é importante conhecer essa função. Ok? Então, com isso, nós podemos ver aqui que S é uma função escalar. Essa é a função posição aqui, certo? E ela é escalar. Ela vai dizer a distância que a partícula se encontra aqui de um ponto O, um ponto de referência. E se eu tenho aqui a posição da partícula S, eu posso definir a velocidade. Então, a velocidade aqui é a derivada da posição, é ds dt, ok? Mas lembra, V, por ser uma coordenada vetorial, ela tem uma direção. E qual é a direção da partícula? A direção tangente à trajetória da partícula. Então,
Considerando aqui que você tem aqui essa direção tangencial, então eu posso afirmar que a velocidade aqui está nessa direção, na direção tangencial, pelo menos nesse ponto aqui. Se você imaginar agora uma partícula nesse outro ponto aqui, vamos imaginar uma partícula aqui, então a direção dela aqui vai ser agora nesse sentido aqui, que é a direção tangencial, certo? Então aqui está a velocidade da partícula, certo? Na direção aqui, que é a direção tangencial. Vamos chamar aqui a velocidade de t. Então eu posso escrever, eu já adiantei aqui, né, que a nossa velocidade, escrita de forma vetorial, vai ser o módulo da velocidade multiplicado pelo versor tangente, porque em cada momento a velocidade é sempre tangente à trajetória, sendo esse v aqui o nosso ds dt, ok? Tudo bem? Então eu já defini quem é o s, já defini quem é o v, lembrando que o v é ds dt na direção tangencial. Agora eu posso encontrar a aceleração. Quem é a aceleração? Você já sabe. A aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então, mas quem é a velocidade? É o módulo da velocidade multiplicado pelo versor tangente. Aqui a gente tem que ter cuidado. Por quê, professor? Porque agora esse versor aqui não é constante. Diferente do cartesiano que é constante, isso aqui está variando. Como isso aqui está variando, eu vou ter que utilizar a regra do produto. Então vai ficar a derivada do primeiro, a derivada de v, vezes o segundo. Então ficou aqui ó, o versor multiplicado pela derivada da velocidade, mais, agora repete o primeiro, que é v, e faz a derivada do segundo, que é a derivada aqui do versor u de t dt, certo? Eu não vou provar para não deixar esse vídeo muito longo, mas a derivada aqui do versor, ela é igual à velocidade da partícula dividido pelo raio da trajetória, multiplicada aqui pelo versor normal. Então essa derivada aqui, ó, ela aponta na direção normal à curva. Então se eu pegar esse resultado agora aqui, certo? Se eu pegar esse resultado aqui e substituir aqui agora, eu posso dizer que a aceleração da partícula vai ser dv dt na direção ut, ou seja, na direção tangencial, mais um v quadrado sobre ρ na direção normal. Então isso significa dizer que a aceleração da partícula ela terá duas componentes. Uma componente que ela é tangente à curva e uma componente que é normal à curva. Então imagina a trajetória da partícula aqui. Imagina a partícula nessa posição aqui. Então aqui você terá, vamos desenhar aqui a direção tangencial, perpendicular a essa direção, na direção côncava aqui da curva, você tem a direção aqui normal. Então isso quer dizer que a aceleração, certo? Ela terá uma componente tangencial, um A de t, certo? A componente tangencial, e ela terá uma componente aqui normal, que é um AN. Certo? Então, a soma dessas duas componentes aqui, que são ortogonais, ela vai resultar na aceleração vetorial. Ok? Então, essa aceleração vetorial é a soma dessas duas componentes. Então, como nós mostramos aqui, a aceleração tangencial vai ser o dv dt e a aceleração normal vai ser v quadrado sobre ρ. Então, você pode escrever assim, ó, que a aceleração ela vai ser a componente tangencial na direção tangente mais a componente normal na direção aqui normal, certo? É importante a gente entender qual o significado de cada um deles. Lembra que a aceleração indica variação de velocidade. No caso da aceleração tangencial, indica variação no módulo da velocidade. Se existe uma aceleração tangencial, é porque existe uma variação no módulo da velocidade. E essa aceleração normal indica variação na direção da velocidade. Então, toda vez que existe uma aceleração normal, é porque a velocidade está mudando de direção. Isso implica, certo, que todo movimento curvo sempre vai existir aceleração normal. Existe um movimento curvo em que a aceleração tangencial é zero, ou seja, o módulo da velocidade, a rapidez não está mudando, mas sempre irá existir a aceleração normal, porque em toda a trajetória curva a direção sempre está mudando, ok? Lembra lá que eu falei que a gente tem como encontrar aqui o raio de trajetória. Então eu tenho como encontrar o raio da trajetória, certo? Onde o raio da trajetória, para determinar ele, eu tenho que conhecer a função trajetória. Então, seja y a função trajetória, então ρ também não vou provar, certo? Para não deixar esse vídeo muito longo, então vai ser igual a, abre colchete aqui, 1 mais dy dx ao quadrado, elevado a 3 meios, dividido
certo? Pela derivada segunda de y com relação a x. Isso aqui no ponto dado. Vamos chamar aqui no ponto x igual a A, certo? Se a gente estiver analisando isso aqui em A. Tudo bem? Ok? Vamos ver um exemplo? Um exemplo aqui mais simples. Partindo do repouso, uma lancha move-se em torno de uma trajetória circular de ρ igual a 30 metros. Há uma aceleração escalar A igual a 10t metros por segundo, onde t é dado em segundos. Determina as intensidades da velocidade da aceleração da lancha no instante t igual a 2 segundos. Então você tem aqui o ρ, o raio da trajetória aqui, igual a 30 metros, certo? Então vamos lá. Então essa aceleração que está sendo dada aqui é a aceleração tangencial. Né? Tem a ver com a variação no módulo da velocidade. Então se eu tenho a aceleração tangencial, que é 4t, eu posso encontrar aqui a velocidade da partícula em t igual a 2. Então a aceleração tangencial é dv dt. Então dv é at dt. Então a integral de dv, certo? De 0 até v, isso vai ser a integral de a de t, que é 4t dt, de 0 a 2. Então a integral de dv vai ser v. Isso aqui vai ser a integral de 4t, vai dar 4t quadrado sobre 2, de 0 até 2. Então a velocidade vai ser 2 vezes 2 ao quadrado, que é 8 metros por segundo. Então a velocidade dessa lancha aqui, imagine que no momento agora ela está aqui, ela tem uma velocidade tangencial aqui, certo? De 8 metros por segundo. Então essa é a velocidade dessa lancha. Agora o que é que eu preciso encontrar aqui? Eu preciso encontrar a aceleração. E aí eu tenho que lembrar, ó, fato de desenhar aqui, certo? O fato de você ter uma trajetória curva, certo? Então essa partícula aqui, ela terá uma aceleração tangencial e ela terá aqui uma aceleração normal. Então a aceleração que nós queremos calcular, né, que é a aceleração vetorial, é a soma de uma aceleração tangencial mais uma aceleração normal, ou mais uma componente normal. Certo? Deixa eu só apagar aqui, que aqui é componente, né? Então aqui não vai ter a setinha não. Então a aceleração tangencial nós já conhecemos, que é 4t. Como ele quer em 2 segundos, deixa eu corrigir aqui, ó. Como ele quer em 2 segundos, vai ficar 4 vezes 2. 4 vezes 2 vai ser 8. Deixa eu colocar aqui o lápis. 4 vezes 2 vai ser 8 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração normal é v ao quadrado sobre ρ. Então vai ficar v é 8, fica 8 ao quadrado sobre 30. Então vai ficar 24, não, 64, né? 64 sobre 30. Vamos para a calculadora aqui. 64 dividido por 30 vai ficar 0,2. 0,2 metros. Essa aqui é a aceleração normal. Então a aceleração vetorial vai ser 8 na direção tangente, implica aqui mudança no módulo da velocidade, e 0,2 na direção normal, certo? Se eu quiser encontrar o módulo da aceleração, vou usar aqui Pitágoras, visto que essas componentes são ortogonais. Então vai ficar 8 ao quadrado mais 0,2 ao quadrado. Então isso vai ser aproximadamente 8 metros, né? Então vai ficar aqui 8 metros por segundo ao quadrado, ok? Então essa é a aceleração dessa partícula. Essa aceleração aqui, nesse momento aqui, ó, ela vai ter essa componente aqui para dentro, tudo bem? Então vamos ficar nesse vídeo por aqui, certo? E eu vou preparar outros vídeos com outros exemplos, certo? Para reforçar esse conteúdo. Então até nossa próxima aula.